Em silêncio, muitas vidas são destruídas por forças que não se veem. Há quem não acredite, há quem evite falar do assunto, mas a verdade é que em várias culturas e realidades existem rituais feitos com a clara intenção de prejudicar, manipular e até aniquilar o destino de alguém. São práticas ocultas, realizadas nas sombras, carregadas de inveja, vingança ou ódio. Rituais voltados não para a cura ou para o equilíbrio, mas para o caos e para a total destruição. Esses rituais podem assumir diferentes formas. Trabalhos de amarração amorosa forçada, feitos para prender alguém contra a sua vontade em relacionamentos já doentios. Há também os rituais de separação, usados para destruir casamentos e até amizades. Outros são para bloquear caminhos financeiros, fazendo com que a pessoa perca o emprego, oportunidades ou viva constantemente em dívidas inexplicáveis. Existem ainda os mais sombrios, rituais de doença, em que a vítima começa a adoecer sem razão aparente, e até rituais de morte, onde o objetivo é retirar a vida da pessoa aos poucos, por meio do tormento, acidentes ou doenças súbitas. Talvez você esteja a passar por isso, ou conheça alguém que está, e constata que a vida que antes fluía, agora parece que está travada. Nada dá certo por mais esforço que se faça. Os amigos afastaram-se sem razão, a família virou as costas e você começa a sentir-se cansado o tempo todo, sem energia, com insónias, com pesadelos, a sensação constante de estar a ser observado, perseguido. Tem ataques de pânico repentinos, pensamentos negativos que não consegue controlar. Tudo isso podem ser sintomas. A somar a esses, há ainda a perda inexplicável de bens ou dinheiro, a sensação de peso nos ombros ou dores no peito sem causa física. Os animais de estimação ficam até agitados quando você está perto e ainda um constante azar e acidentes em sequência. A pessoa começa a duvidar de si mesma, a autoestima afunda e nada se resolve. Se você desconfia que está a enfrentar algo assim, uma força do mal, não ignore os sinais. Lembre-se que ninguém merece viver acorrentado por algo que nem escolheu. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, você que hoje, sexta-feira, acompanha conosco o programa do Luxemburgo em direto. Esse programa ele tem como objetivo mostrar para o senhor, para a senhora, que é possível você se livrar do sofrimento que você tem vivido. Você que me acompanha e a sua vida tem sido marcada pelo sofrimento. Você não vê saída, solução para os problemas que você tem enfrentado. Você que é uma pessoa que sofre com perturbações espirituais, é vítima de inveja, de bruxarias, de maldições, de pragas que lhe foram rogadas, maldades que foram lançadas contra a sua vida com o intuito de prejudicar-lhe e estragar toda a sua vida. Nós trazemos para si o depoimento da senhora Ana, ela que foi vítima de uma bruxaria. Essa bruxaria que foi colocada na porta da empresa e a partir daquele momento a vida dela começou a andar para trás. Olha o poder que a maldade ela tem quando nós estamos sem a proteção e sem a presença de Deus. Ela é capaz de destruir e de estragar a vida de uma pessoa que é vítima de inveja, de bruxaria e de todo tipo de maldades. Vamos tomar conhecimento do fortíssimo depoimento dela, o estado em que ela chegou, a condição que ela estava, de humilhação, de vergonha. A vida dela, quando ela foi vítima daquela bruxaria, foi lá no fundo. Mas quando ela teve essa experiência com o poder de Deus, tudo mudou. Acompanhe. Eu era empresária, tinha uma empresa de automóveis e uma vida boa, uma vida realizada. Tinha casas, tinha carros e um dia eu descobri que eu tinha muitas dívidas. Ficámos sem nada, tivemos que viver numa casa alugada e eu tive que viver com a ajuda dos familiares. Minha mãe, ela trazia a comida. Eu achava que aquela tristeza ia me matar.
fomos para o trabalho, chegámos lá de manhã e à porta da empresa estava um monte de terra, com penas de galinha. E eu não achei aquilo nada estranho. Eu depois pedi ao meu marido para limpar, porque achei aquilo um pouco assim sujo, e ele limpou, pôs no lixo e pronto, e ficou. Só que depois, com o tempo, eu fui percebendo que aquilo era estranho, aquilo não podia estar ali à porta e que a nossa vida não estava a correr tão bem como deveria. Eu só consegui entender mais tarde que aquilo era um bruxedo feito. E aí eu percebi que as pessoas reparavam demais na nossa vida e que havia muita inveja então na nossa vida. Então, quando eu descobri que estávamos muito endividados, nós tivemos que partir então para a insolvência e fizemos a insolvência da empresa. A dívida era uma dívida muito alta, aos olhos humanos era impensável pagar essa dívida assim, nem tão cedo, era impensável. Eu lembro-me que um dia eu saí da empresa e eu fui para casa, e eu entrei em casa e eu falei com Deus. Eu achava que aquela tristeza que eu fui apanhada de surpresa, assim, não é, com tanta dívida, eu achava que aquela tristeza ia me matar. Eu não via saída nenhuma para aquilo, não via. Eu nem estava habituada, porque eu tinha uma vida boa, eu sempre tive as minhas coisas e de repente acontece isto, eu não sabia lidar, eu não sei lidar, não sei como é que eu vou lidar, eu só dizia, eu não sei lidar com isto, eu não sei o que fazer, eu não sabia mesmo o que fazer. As consequências então desta dívida foi que ficámos sem as casas, ficámos sem os carros, ficámos sem dinheiro, ficámos sem nada, tivemos que viver numa casa alugada, arrendada, por muito tempo. Nessa altura eu passei dificuldades porque eu não tinha dinheiro e eu tive que viver com a ajuda dos familiares. A minha mãe, ela trazia a comida, mas eu não tinha dinheiro para nada e eu não pagava nada. Estive 2 meses com o gás cortado, não tínhamos água quente. Eu dava banho ao meu filho com a chaleira. Em meio a este problema, eu tive um convite para vir à Igreja Universal. E então eu aceitei. Tive um convite, era um familiar que me disse que o nosso problema seria resolvido aqui. E eu acreditei, e aceitei e vim. Viemos, eu, o meu marido, o meu filho, viemos à igreja nesse dia, numa sexta-feira. E passamos a fazer então as reuniões todas as reuniões, segunda-feira, da financeira, da quarta, do Espírito Santo, da sexta, libertação, e o domingo, a família. Nós passamos a fazer sempre as reuniões e a nossa vida mudou. Nós não dormíamos, não é? Com os problemas todos que nós tínhamos, nós não dormíamos. E nesse mesmo dia que nós viemos à igreja e fizemos então a reunião da sexta-feira, da libertação, nós nessa noite nós já dormimos. O meu filho, inclusive, ele via vultos. Por volta da meia-noite, depois de ele estar no primeiro sono, ele acordava com pesadelos. E nessa mesma sexta-feira, que ele também veio, ele já dormiu e dorme até hoje, sem problema nenhum. Acontece que nós ainda estávamos a perder os bens, não é? Porque eles estavam na insolvência e eles tinham de ir embora, porque já não eram nossos. E foi uma batalha, foi muito duro, foi muito difícil, tivemos de sair da nossa casa para ir para uma casa arrendada. Mesmo a perder tudo, nunca pensei em abandonar a fé, deixar ir embora, deixar a igreja, nunca pensei em abandonar Deus, nunca. A minha vida já estava no altar e foi o altar que me sustentou. Hoje eu entendo que foi um propósito de Deus, porque hoje eu tenho muito maior do que foi embora, muito mais do que foi embora, muito mais. Hoje eu entendo que foi. Tinha que sair
tínhamos que passar por tudo isto para Deus poder fazer o maior na nossa vida. Hoje eu sou cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo é a minha felicidade. Hoje eu tenho um casamento feliz, tenho uma vida financeira restaurada, próspera. Eu tenho a minha própria casa com 3 pisos, tenho os meus próprios carros, alguns carros muito melhores do que os que foram embora. Tenho a minha família na presença de Deus. Hoje eu viajo para onde eu quero, eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero. Hoje eu tenho liberdade financeira e tenho o principal, que é o Espírito Santo dentro de mim. É a felicidade, é a minha felicidade, é a minha segurança, é Ele que me guia, que me dá a direção, é Ele que me sustenta. O Espírito Santo eu não troco por nada do que eu já tenho hoje, eu não troco. O Espírito Santo é tudo para mim. Tudo que eu passei, toda a crise, tudo que eu perdi, foi Ele que me sustentou e me deu muito maior. Deu-me muita sabedoria para poder chegar aqui. Hoje eu sou muito grata à Igreja Universal, eu sou muito grata por esta porta que naquele dia estava aberta para eu entrar e que já se passaram 14 anos e eu nunca deixei de estar na presença de Deus. E eu sou muito grata ao trabalho que é feito na Igreja Universal. Eu sou o milagre de Jesus porque eu sou escolhida, eu fui escolhida por Deus para passar a palavra dEle, para dizer às pessoas que Ele é bom e Ele existe e Ele está à nossa espera, todos os dias. Somos nós que temos que ir até Ele. No momento em que aquela maldade foi desfeita da vida dela, a vida dela mudou. O mal sai, as trevas saem, a inveja, a bruxaria, a praga que foi rogada, ela sai, a luz de Deus entra e traz a transformação. Por isso, hoje a senhora Ana tem a vida completamente transformada. E tudo aquilo que ela perdeu, ela conquistou novamente. Uma vida transformada, livre da tristeza. O filho está livre daquelas perturbações espirituais. Todo o mal que estava a bloquear a vida dela foi arrancado pela poderosa luz de Deus. Hoje, sexta-feira, é o dia para a sua libertação espiritual. Você que acompanhou o depoimento da senhora Ana e se identifica, você que foi vítima de uma bruxaria, você encontrou algo na porta de entrada da sua casa, coisas estranhas, e a partir daquele momento as coisas começaram a dar errado. Você que encontrou algo no seu local de trabalho, e a partir desse dia, você não foi mais a mesma pessoa no seu trabalho, as coisas começaram a andar para trás. Ou você que chegou ao ponto de ouvir da boca de alguém que você nunca seria feliz, que você nunca iria conquistar nada. E você olha para a sua vida e vê essas palavras materializadas. Hoje é o dia onde o mal vai ser desfeito e a luz vai entrar nos seus caminhos para trazer a transformação para toda a sua vida. Aqui no Luxemburgo Vila, na sede nacional, você poderá participar pelas 10, 15, 18, especialmente às 20 horas, no número 4, Place de Strasbourg, a mais ou menos 300 metros da gare central dos comboios. E em uma das nossas moradas, você poderá participar pelas 10, 15, especialmente às 19h30. Mais informações, você pode acessar nosso site sontodaqui.lu/moradas, ou você pode ligar para o SOS Espiritual aqui de Luxemburgo, através do mais 352 661 483 761. Hoje é o dia da sua libertação espiritual. Vamos a esse depoimento dessa pessoa que um dia esteve na presença de Deus, se afastou e retornou para a presença do Pai. Acompanhe. Davidson, como é que foi hoje a reunião, a festa do reencontro com Deus? Para mim foi algo espetacular, algo excepcional, algo que eu já não sentia há vários tempos, vários dias. Eu venho me afastado há algum tempo e estou voltando hoje e sem palavras, foi algo assim que eu já, como se diz, voltar ao primeiro amor é algo que a gente não sentia, que eu não sentia há bem tempo. Estar mais perto de Deus é algo assim inexplicável, inexplicável. O que aprendeu hoje nesta reunião?
Aprendi que a gente sempre nunca deve afastar de Deus, deve ficar perto dele e buscar ele e, em primeiro lugar, por cima de tudo. Colocar ele em primeiro lugar, acima de tudo e qualquer coisa. Sente que ele hoje recebeu de braços abertos nesta manhã? Com certeza, com certeza. E eu tenho a certeza disso absoluta, que mesmo a gente sendo fraco, mesmo sendo pecador, como a gente erra, e ele, como é misericordioso, ele sempre recebe a gente de braços abertos. E é qualquer um, e não importa a religião, não importa cor, pessoa, é qualquer um, e desde que se entregue de coração, de fato, de verdade, ele receberá a pessoa de braços abertos. O que espera ver na sua vida depois desta manhã de hoje, do reencontro com Deus? É uma mudança por completo, tanto espiritual como fora da igreja também. Eu sei que vai mudar totalmente. Eu me mudei por completo, tanto pessoalmente como espiritualmente também. Um resgate só é acionado quando alguém percebe a emergência e entende que abandonar não é opção. E para Deus, uma pessoa nunca será apenas mais uma no meio da multidão. Ao olhar para a sua vida, talvez reconheça o seu estado de emergência e tudo o que precisa é de ser resgatado de uma vida triste e sem paz. Resgatado desse vazio que ninguém vê. A sua alma sente saudade da paz que um dia teve. E este resgate chega até si. Este domingo, dia 31 de maio, o Domingo do Resgate. Um dia marcado pelo seu reencontro com Deus, numa universal mais perto de si. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo meu pensar e esquadrinhas o meu coração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. Meu Deus, nós unimos a nossa fé em oração neste momento por todas as pessoas que estão a passar por momentos difíceis. Essa pessoa que se sente angustiada, oprimida. Essa pessoa que a vida foi dominada pelo mal. E aquilo que ela tem visto é sofrimento, é tormento, dor, depressão, tristeza, insônias. Essa pessoa que não tem paz dentro dela. Oh meu Deus, que através dessa água, essa pessoa receba forças para hoje, sexta-feira, buscar ajuda e ser livre de toda a maldade que tem agido contra ela. Nós consagramos essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amigo, amiga, beba da água e receba a vida, receba a força que vem de Deus. E nós estamos em preparação para este domingo, o último dia desse mês de maio, 31. Nós estaremos o Domingo do Resgate. Em todas as Universal aqui de Luxemburgo, estaremos de portas abertas, prontos para lhe receber e bem lhe receber. Você que um dia esteve na presença de Deus e por alguma razão se afastou, situações que aconteceram, problemas que fez você deixar de buscar, deixar de participar das reuniões. Você que um dia esteve na presença de Deus, mas hoje está distante. E você tem se sentido triste. Você carrega uma dor, uma angústia. Você tem saudade de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus. Volte. Volte porque Deus ele está de braços abertos para lhe receber e bem lhe receber. Você não será julgado, criticado, mas nós teremos o maior gosto e prazer em lhe receber nesse domingo, dia 31 de maio, às 8, especialmente, 10 horas da manhã,
A sede nacional aqui de Luxemburgo fica situada no número 4, Place Strasbourg, 300 metros da Gare Central dos Comboios, e nesses mesmos horários, em uma das nossas moradas espalhadas aqui no Luxemburgo. Mais informações, você pode ligar para o mais 352 661 483 761. Despeço todos, bem-aja para si, para a sua família e até a próxima.